Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus, engrandecido seja o nome do Todo-Poderoso Deus. Glórias ao Pai, glórias ao Filho e glórias ao Espírito Santo. Igreja Cristã, Comunidade Cristo Reina, Pastor Francisco Lucas, comunicando o reino de Deus ao teu coração. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Glórias a Deus. Aleluia. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, aquele que mais amava e confiava, e o entregou por nós naquela cruz, para que, crendo nele, na sua obra gloriosa, em seu santo nome, aleluias, não morramos para sempre, mas vivemos eternamente com Deus. E essa bênção está em Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É lógico, as palavras de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Graças a Deus. Hoje, terça-feira, estamos aqui com a mesa preparada. Os convidados não chegaram ainda, mas vão chegar. Aleluias! E hoje, culto de cura, libertação, manifestação do poder de Deus. Amém? E essa é a palavra que nós queremos compartilhar. Mas antes avisar, né? Quem vos fala é o pastor Francisco Lucas, e o endereço do ministério, a sua sede, é Rua Manuel Ferraz Viana, 188. Amém? Rua Manuel Ferraz Viana, 188. Graças a Deus. Dá um jeitinho aqui. Amém? Glórias a Deus. Fica mais perto do microfone também. Muito bem. Aleluias. Avisando então mais uma vez que pela Rádio Imigrantes, toda sexta-feira, no horário das 11 às 12 horas, o programa A Marca de Cristo. Amém, amados? Já por 2 sexta-feiras, se não me engano, já fizemos o programa. Tá no Facebook também. Após a gravação pela live, colocamos também no Facebook, tá certo? Aleluias! E assim, estamos servindo a Deus e proclamando o reino de Deus. Glória a Deus. Aleluia. A Igreja Coirmã também, Igreja Evangélica Resgatando Vidas, está ali na Rua Manuel Ferraz Viana, aliás, Rua São Luís, confundi aqui, no bairro Tossante, Rua São Luís, 1475, quase na entrada da Coab Lindóia, antes ali pela Terezinha, de uma ferragem rústica ali. Amém? Terça-feira à tarde, às 15, às quintas-feiras, 19h30 e aos domingos, às 19 horas. Amém? Está aí, então, a comunicação. Glória a Deus. Muito bem, queridos. A passagem bíblica está ali, então, em Isaías, capítulo de Isaías 61. Você pode abrir aí onde você está e degustar a poderosa palavra de Deus, o pão vivo que desceu do céu, que é o próprio Jesus. Jesus é a palavra. Amém? Entenda isso. Glória a Deus. Então, seguir Jesus é ouvir a sua voz e obedecer, praticar a sua palavra. Não há outra coisa a não ser isso. Eu te amo, tu és maravilhoso, tu és o meu Senhor. Ele declara isso. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu vos mando? Está escrito. Amém? Então eu estou pregando na direção do Espírito Santo verdades. Amém? Pai Santo, em nome de Jesus, nos alegramos nessa noite estar aqui e através da mídia comunicar o reino de Deus, sabendo que muitos têm assistido e recebido. Graças a Deus, amado Espírito Santo,
és bem-vindo, tem liberdade e nos declaramos submisso a Ti. Que se cumpra a Tua vontade, em nome de Jesus. Nos guia, nos revela, nos convence. Aleluia! É assim que queremos nos nutrir com a palavra de uma maneira espiritual, em espírito e em verdade. Nos abençoa, nos envolve com a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Isaías então 61, assim está escrito: o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Aleluia! Este é o poder do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Continuamos. Apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Estamos no tempo da graça, onde Deus, da sua longanimidade, nos suporta a toda a humanidade. Haverá um dia do juízo. E isso é muito sério, porque o texto diz o quê? Olha bem, apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Amém, queridos? Deus enviou seu Filho e entregou naquela cruz. Estávamos perdidos, condenados. Nosso destino era o inferno. Mas Ele teve misericórdia de nós e o enviou para nos salvar. Quem conhece a palavra de Deus e sabe o que Ele passou, Jesus, por nós, pode ter uma noção da grandeza disso. Só Ele poderia nos salvar, porque todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Não havia um justo sequer. Então Deus enviou o seu Filho amado, santo, que sempre esteve em toda a eternidade e estará em toda a eternidade, se fez homem que nem nós, nasceu de uma mulher, de uma virgem, e pagou o preço. E ali foi derramado o seu sangue precioso. Quando ele passa, estava ali João Batista, e João, quando viu ele, disse ao seu discípulo: eis o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Ele profetizou, porque era profeta. Amém, meus amados? Aleluias? Então o texto tem tudo a ver, aleluias? Mas veja bem, diante de tudo isso que Deus fez, não pense você que o pecador, o que vira as costas, o que vive uma vida ao léu, sem obediência, sem temor, que ficará uma boa. Não é o que o texto diz, porque fala no ano da vingança do Senhor. E tem uma palavra de Deus lá em Malaquias, que ele diz isso, né? Então vocês verão a diferença. Amém, amados? Aleluia? Então nesse dia, olha esse dia aqui, vocês saberão a diferença entre o justo e o injusto. Porque o injusto vai para onde? Vai para o inferno eterno. Mas o justo vai viver eternamente com Deus. Isso é maravilhoso para aquele que crê em Jesus, para aquele que leva a vida a sério. Porque na verdade nós temos um tempo, querido, um tempo para que isso aconteça em nossa vida. Aleluia? O tempo que nós vivemos ele é precioso, não para andar por aí e fazer o que bem entende, mas para ter um encontro com Jesus e através dele receber o que Deus tem para cada um de nós, a vida eterna. Aleluia! Esse é o plano de Deus. Está escrito no livro de João que a vontade de Deus, o prazer de Deus é este, que todos ouçam o Evangelho, se arrependam, se convertam a Ele e vivam eternamente com Ele.
Se você ler Apocalipse 21 e 22, leia lá, você vai ter uma ideia do que nos espera, a grandeza disso. Mas ele também fala de duas maneiras, também da outra maneira, amém? Apocalipse capítulo 21, estou aqui na direção de Deus, estou me trazendo, 21, glória a Deus, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, tudo que existe vai ser desfeito, mas nós aguardamos um novo céu e uma nova terra, onde habita justiça. Diga glória a Deus, não perca tempo com esse mundão, ele é passageiro, logo ali acabou. E o tempo que nós temos, que Deus nos dá, é importante, é de vital importância e decisivo para a nossa salvação. Agora não entenda, acabou a minha vida, vou morrer, vou dar um tiro na cabeça, não é? E vou descansar. Descansa não. O corpo volta ao pó, mas o espírito, ele volta para Deus. Amém? O corpo é mortal, ele vai dormir, mas o teu espírito não. Ele vai para Deus. Está escrito em Eclesiastes. Entenda quem quiser. Amém, amados? Mas essa é a verdade. Tá certo? Aleluia. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, preparada, aleluia, glória a Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão o povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. Se a habitat de Deus é o céu, essa palavra traz uma revelação, tirando muita cabeça de uma confusão. É lá o nosso destino, a nossa eternidade, com Deus, porque é lá que Ele vive, para lá nós iremos. Então João 14 está certo, certíssimo, não precisa enrolar, mudar o sentido. Eu vou preparar lugar para vocês. Aonde? Na casa do meu Pai. Então eu voltarei e os levarei vocês para morar comigo na casa do meu Pai. É isso aí, meu amado. Cuidado com a teologia. Cuidado. Olha para a palavra. Glória a Deus, que o homem não é perfeito. Amém? Agora, essa palavra é perfeita. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já pensou nisso? Não haverá morte lá. Eternidade é isso. Não tem fim. É um mistério. Humanamente, para imaginar é difícil. Não dá. Mas é isso que a palavra diz, então é. Acabou a conversa. O que mais está escrito? Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Esse mundo natural, imperfeito, vai passar. As primeiras coisas passaram. Aleluias. E aquele que está sentado no trono disse, o Deus Todo-Poderoso, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Amém? Eu quero ir então no versículo 7. O vencedor herdará essas coisas. E eu lhe serei Deus, e ele me será filho, para sempre. E quando fala em filho, é filho mesmo. Amém, queridos? Nós seremos irmão de Jesus na eternidade, após tudo ser colocado no seu lugar. Deus reinará sobre tudo, e nós, como filhos, estaremos com o Senhor Jesus nos tronos celestiais. Quem diz isso não sou eu, está lá em Efésios. Amém? E outras partes também da palavra de Deus. Tá certo? Veja o dia terrível. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde como chofre, a saber, a segunda
morte. Oh, aleluias! Que o temor do Senhor alcance o nosso coração, porque isso é muito sério. Amém, amados? Mas, versículo 7, o vencedor. Por que vencedor? Porque, querido, a vida cristã não é tão simples assim, não. É preciso realmente assumi-la completamente, vivê-la completamente, sair do mundo e entrar no reino de Deus. É o que Jesus declara nisto, que é necessário nascer da água e do Espírito para entrar no reino de Deus. Sair completamente desse mundo. Amém, amados? E nascer para Deus significa participar agora do seu reino, que é total e eterno. Amém? Sendo que aquele que não entra, fica de fora, entrará em juízo. Aleluia! Graças a Deus. Versículo 3: e a pôr sobre os que estão em Sião, de luto, uma coroa em vez de cinzas. Amém? Óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que o chamem carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Aleluias! Graças a Deus. É preciso entender as coisas. Para viver, algumas coisas são necessárias a gente entender. Por exemplo, esse caso, por que que o ímpio prospera? Por que que gasta milhões? Por que que vai num restaurante e gasta R$1.000 numa refeição? Um vinho de R$2.000? Amém? A gente fica assim, mas como? E a gente pilhando, batalhando. Oh, meu Deus! Então, muitas vezes, se não entendemos, a gente fica muitas vezes aperreado. Mas veja bem, a palavra é maravilhosa e ela nos mostra essas verdades. Salmo 37, aleluias. Eu quero encerrar já lá em Malaquias. Salmo 37. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas invejas dos que praticam a iniquidade. Meu Deus! Pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Não há futuro, não há eternidade para eles. Nós passamos um tempo de aflição, no mundo em que nós vivemos, mas no porvir. Já lemos lá em Apocalipse. É glorioso a vida que iremos desfrutar. Tá certo? Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Essa palavra. Amém? Muito bem. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Então, descansa no Senhor e espera nele. Amém? Glória a Deus. Há uma diferença muito grande. Amém? Então precisamos discernir essas coisas, querido. E de repente fica lá, revoltado, irado, não é? E às vezes até criticando essas pessoas. Mas no fundo Deus quer que todos se salvem. Nós falamos sobre isso hoje. Então não podemos amaldiçoar as pessoas. Também, mesmo no erro, temos que orar. E com relação a juízo, já está aqui decretado pelo próprio Deus. É só seguir a nossa vida bem aplicada, bem convertida, amando o Senhor teu Deus, o seu Deus de todo o coração, que é a base para tudo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Resume toda a lei. Tá certo? Vou em Malaquias então, nessa questão do mundo em que nós vivemos. Bem, antes de Malaquias, temos mais uma vez essa palavra de Jesus, sabe?
de Jesus, quando ele diz: no mundo passareis por aflições. Amém? Quer dizer, ele vem para nos preparar. E essa palavra também está nos preparando. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia! Significa que com ele, ligado nele, nós também iremos vencer cada situação e perseverar e um dia estar com o Senhor. Essa é a promessa. Quero findar aqui então em Malaquias 3, aleluia, que diz assim: as vossas palavras foram duras para mim. Sabe quem diz? O Senhor. Mas vós dizeis que temos falado contra ti. Vós dizeis: é inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos exércitos. Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos. Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade. Prosperam, sim, prosperam. Eles tentam ao Senhor, escapam. Olha a visão errada. Ninguém escapa de Deus. Nada está oculto a Deus. Por isso, Ele é o perfeito juiz e há de julgar todas as coisas. Amém? Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Pessoal, isso aqui não é uma forma de falar. Amém, amados? Não é, não. Veja, com relação aos cristãos, Salmo 34 de novo. Os seus olhos estão sobre os seus justos, os que o temem, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Amém? Tudo está desnudo diante de Deus. Nada está oculto. Amém? Então é certa a palavra aqui. Aleluias! Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Aqui tem uma revelação maravilhosa. Esse memorial eterno. Amém? Significa que aqueles que temem a Deus, que vivem uma vida com Deus, estão aqui, ó, em Deus. Aleluias! Deus conhece cada um de nós. Se você tem uma aliança com Deus, até o teu cabelo é contado e até os teus dias estão escritos no livro da vida. Que maravilha! Glória a Deus! Deus há de cumprir a sua palavra em você. É o que está me dizendo. Achegai-vos a mim. Aleluias! Achegai-vos a mim. Glórias a Deus. Fiel é a minha palavra. Fiéis são as minhas promessas. Aprenda isso que você está ouvindo. É a minha palavra. Diz o Senhor. Glória a Deus. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei, como o homem poupa a seu filho, que o serve. Eita glória! Amém? Continuando então. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Deus está no comando de tudo. E a sua palavra é verdadeira. Pois eis que veio o dia, e já falamos sobre isso, parece que o dia do Senhor é o que está aqui em evidência. Pois eis que veio o dia e arde como fornalha, está preparado, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Amém? Então, você pode discernir, agora pela palavra, desde o começo,
a diferença entre o que teme a Deus e o que não teme, entre o justo e o injusto. Temos uma aliança com Deus, firmada em Cristo pelo seu sangue precioso, onde Deus empenhou a sua própria palavra. Aleluias! Glória a Deus! Que maravilha! Louvado seja o nome do Senhor! Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas, saireis e saltareis como bezerro solto da estrebaria. Oh, glória a Deus! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Ficamos aqui então, nessa palavra, e muita coisa nós ouvimos. Eu também. Porque muita coisa não estava aqui escrito. Amém? A gente apenas pegou o texto de Isaías 61 que Deus mostrou e chegamos a muitas coisas. Amém? Graças a Deus pela palavra de Deus, que está aqui, ó, pronta, para que possamos andar no caminho certo. Aleluia. Pai Santo, em nome de Jesus, Tua palavra é a verdade. Por isso, Deus, concede a cada um de nós o Teu Espírito. Que essa unção esteja presente em nosso viver. Aleluia. E possamos discernir, possamos entender, e não só isso, que Teu Espírito venha trazer convencimento em nosso coração. Aleluias! Revelação em nosso coração. E assim que essa palavra seja selada em nosso espírito e que venha fazer parte de nós a cada dia. Obrigado, meu Deus, por esse tempo precioso. Visita aquele que está enfermo, Senhor. Toca nessa hora. Que ele seja curado em nome de Jesus. Deus, visita aquele que está oprimido, triste, abatido, quem sabe depressivo, quem sabe opressivo pelo inimigo, e traz libertação a essa pessoa. Que todo medo, toda ansiedade, toda agitação mental, emocional, cesse em nome de Jesus. Aquele que tem pela noite sonhos, pesadelos, ou quem sabe ouvir barulho, ou tem visões, que cesse agora em nome de Jesus, que ele seja liberto nessa hora, seja tocado pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Que o milagre aconteça, que o sobrenatural venha sobre todos, e todos sejam muito abençoados, em nome de Jesus. Amém. Meu abraço carinhoso a você que está aí. São tantas pessoas que vão assistir. Tem pregações aí de 500 pessoas que já não assistiram. Então, está muito bom esse trabalho. Ore por nós. Amém, queridos? Não esqueça, Rádio Imigrante, sexta-feira, por enquanto, das 11 às 12 horas, também pela internet, o programa Marca de Cristo, as canções do pastor Francisco Lucas. Sexta que vem, temos aqui então uma outra reunião da prosperidade. Você está convidado a trazer alguém, a vir, vai ser uma bênção com certeza. Fique na paz, fique na bênção, fique no temor do Senhor, fique com Jesus.